Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Olá, queridos irmãos da Fonte Church em Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Em Efésios capítulo 3, verso 20, a palavra de Deus diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nesse ano de 2020, Deus quer compartilhar os olhos dele com você, para que você possa ver além e ir além, porque há mais, existe mais de tudo aquilo que você já sonhou, daquilo que você já imaginou, daquilo que você pensou sobre a sua história. É o que Deus quer manifestar nesse ano na sua vida. 2020, o ano
do mais. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a essa transmissão do nosso culto online nesse dia 3 de maio de 2020. É uma honra, um privilégio para todos nós ter a sua participação, a sua presença através dessa transmissão. Nosso desejo é que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida e que a palavra do Senhor possa, de fato, nortear, ser uma bússola que direciona você na caminhada e que você possa ser poderosamente abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Fique à vontade, esse é o momento de nós termos um encontro com o Senhor, termos uma experiência com Deus, termos um tempo onde o Senhor pode ministrar o nosso coração poderosamente. Muito bem-vindo, Deus abençoe poderosamente sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra para nós começarmos a nossa programação nessa noite, uma palavra bíblica, para nós meditarmos naquilo que Deus quer falar ao nosso coração para começo dessa nossa programação. E ela se encontra no Salmo de número 112, verso de número 7. Salmo 112, verso 7, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: não se atemoriza de más notícias, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Aleluia. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida, tome posse dessa verdade do Senhor, se aproprie dela no nome de Jesus. Nós temos vivido dias de crise, isso não é novidade para nenhum de nós, e nós temos vivido dias de crise em função dessa pandemia e todas as consequências que essa pandemia do coronavírus traz sobre as nações e mais especificamente aqui sobre o Brasil e sobre a nossa realidade. Por isso, a crise que nós temos vivido ela é uma crise real e nós não podemos negar isso, mas a gente pode escolher, fazer uma escolha, e essa escolha que eu quero convidar você a fazer é a escolha da fé. A fé que eu tenho no meu coração e que me permite vivenciar esse momento, vivenciar esses dias de crise e ter vitória em meio a essa realidade. Eu quero dizer por meio dessa palavra que nós podemos escolher ter fé, escolher ter esperança, escolher ter uma postura positiva, ter uma postura otimista diante dessa realidade de crise. A crise, ela não precisa nos definir. A crise, ela não precisa definir aquilo que você vive no seu interior. Mas aquilo que dentro de você está, aquilo que dentro de você existe, isso sim vai acabar definindo esses dias, esse tempo de crise. E o que há dentro de você? Na minha vida, como eu creio que na sua vida, existe a pessoa de Jesus. No nosso coração, na nossa vida, o que há dentro da nossa vida é justamente Jesus. Dentro da nossa vida há o Espírito Santo de Deus. Então você tem uma sabedoria do céu para viver a vida aqui na terra. E isso faz com que a gente não precisa se apavorar, não necessite se apavorar, como diz essa palavra. Como diz esse versículo, nós não precisamos temer as más notícias. Nós não precisamos nos apavorar diante dessas más notícias, nos atemorizar, encher o nosso coração de medo, de pânico, de incerteza, de insegurança diante dessas más notícias. Por quê? Porque você e eu podemos escolher a nossa fé em Cristo Jesus. Ter uma atitude de fé que vai guiar a nossa vida em meio a esse tempo de crise. Que você possa, no nome de Jesus, se lembrar que você tem um Pai. E esse Pai do céu está trabalhando pela sua vida aqui na terra. E Ele trabalha a fim de que você possa escolher, dar essa decisão no seu coração de confiança naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele faz. Você pode escolher a fé, você pode escolher ter a esperança, para que com maturidade, com serenidade e com bom senso, com sabedoria, você possa vivenciar esse momento, com coragem, com bravura, com fé, você possa atravessar esse deserto que nós temos vivido nesses dias. Por quê? Porque nós temos um Pai, que é um Pai que cuida dos seus filhos. Nós temos um Cristo, que não é apenas Salvador e Senhor, mas Ele também é guerreiro,
e luta as nossas lutas, guerreia as nossas guerras. E nós temos o Espírito Santo de Deus que vive em nós, que é uma garantia de que está conosco todos os dias, em todo tempo, em qualquer ocasião. Ele é o Paráclito divino, ele é o nosso mestre, nosso guia, não apenas o consolador, mas aquele que nos ministra, nos edifica, como um professor, como um mestre que nos guia em toda a verdade. Nós temos a palavra de Deus, nós temos as Sagradas Escrituras, que é âncora para a nossa vida, na verdade, que é bússola, que nos direciona e que nos aponta o caminho, que é a espada que faz com que a gente possa guerrear e ter vitória em meio às nossas guerras. Ela é luz para o nosso caminho de escuridão, ela é direção em meio a um tempo de incerteza. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos a igreja, e somos justamente essa realidade que nós estamos vivendo agora. Eu e você somos igreja. Por vezes nós imaginávamos que igreja tinha a ver com um templo, e nós temos percebido que igreja não tem a ver com um templo, não tem a ver com uma casa, um lugar onde nós nos reunimos, mas igreja tem a ver comigo e contigo, tem a ver com a nossa realidade por meio daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos a igreja está viva, a igreja está atuante, a igreja está crescendo, a igreja está avançando, de modo que as portas do inferno não podem prevalecer contra esse avanço da igreja. Glória a Deus por isso. Os céus não estão em crise. Os céus não estão em crise. Deus está ativo na terra. Deus está agindo na terra. E a igreja, com certeza, prevalecerá. Tenho certeza disso. Temos vivido um tempo onde nós temos ouvido muitas más notícias, mas nós temos nesse tempo de más notícias a possibilidade de escolher crer no Senhor. Crer que nós temos um Deus que luta as nossas batalhas e que vence todas elas em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra preciosa que nós temos aqui nessa noite para inaugurarmos, para abrirmos a nossa programação, nosso culto online nesse dia 3 de maio de 2020. Eu quero aproveitar esse momento e trazer algumas informações para você em relação às nossas programações. Você sabe, mas é sempre bom reafirmar e avisar de que todas as nossas programações elas têm sido feitas através de maneira digital, através do online, através das nossas transmissões, que você pode desfrutar ao vivo através dessas programações que nós temos, seja no domingo à noite, na terça-feira à noite também, bem como em alguns outros momentos da semana. Você pode entrar e acessar essas programações através do seu Facebook, através do YouTube. Você pode se conectar ao nosso culto online todos os domingos às 19 horas, bem como todas as terças-feiras nós temos também o nosso TADEL, o nosso treinamento avançado de líderes, e é justamente às terças-feiras às 20 horas. E nós temos também várias outras ocasiões, vários outros momentos, as nossas células online, que nós temos feito por videoconferência. Através de uma videochamada, através de uma videoconferência, nós temos nos conectado e temos tido esse tempo poderoso, esse tempo precioso na presença de Deus, onde nós temos sido edificados pela palavra e pelo testemunho de cada um dos nossos amados irmãos. Eu quero convidar você a participar de nossas células também. Elas acontecem todas as quartas-feiras, algumas acontecem quinta-feira, algumas acontecem sábado à noite, outras acontecem domingo de manhã, ou seja, são várias ocasiões que nós temos nossas células. Você pode contactar nossos contatos através do Facebook, através do WhatsApp, e você pode saber mais informações a respeito de nossas células e acessar uma de nossas células online. E as nossas programações, elas ficam todas, não apenas elas são transmitidas ao vivo, mas elas também podem ser acessadas posteriormente. Você pode ver, rever essas ministrações quantas vezes você queira, tanto através do Facebook, quanto também através do YouTube. Você é nosso convidado a participar atentamente, receber tudo aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração nesses dias, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nesse momento também, e essa palavra se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 11, versos 24 e 25. Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 11, versos de número 24 e verso de número 25. Provérbios 11, verso 24 e 25.
Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se ele acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra preciosa que nos ensina a respeito do caminho da generosidade, da entrega, da contribuição, da doação, da oferta generosa do nosso coração. Você sabe, o Senhor nos instrui por meio da sua palavra que Ele espera que nós possamos ser generosos, e ser generosos em função daquilo que Ele faz em nossa vida. Nós temos um Deus doador, nós temos um Deus generoso. A palavra do Senhor fala que Deus não poupou até mesmo o seu próprio Filho, antes a nós mesmos entregou o seu Filho, para que Ele pudesse ser sacrificado na cruz, em favor dos nossos pecados, da nossa miséria espiritual, para que nós pudéssemos então ser libertos e desfrutar das riquezas que Ele tem para a nossa vida. Então essa entrega do Senhor nos propiciou, nos oportunizou, nos deu a chance de nós sairmos da condição de miséria espiritual e nos tornou ricos em Cristo Jesus, nos tornou ricos em Deus. Nós fomos empoderados pelo Senhor por meio da sua obra de oferta, da sua obra voluntária. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso nos coloca na condição de agora poder abençoar as demais pessoas. Nós temos a possibilidade então agora de expressar essa generosidade que foi expressada primeiramente para a nossa vida. Então nós damos daquilo que nos foi dado primeiramente. Isso é tremendo. O mesmo consolo que nós recebemos é esse que nós damos. As bênçãos de Deus que nós recebemos é essa justamente que nós podemos fazer chegar na vida de tantas pessoas que precisam. E eu quero estimular você, eu quero motivar você a você ser generoso na sua contribuição financeira. Seja em função da sua oferta, seja em função da sua oferta missionária, seja em função da sua oferta para o quilo do amor, para aqueles irmãos e irmãs que necessitam da sua ajuda. Nós temos, pela graça de Deus, conseguido atender as necessidades em nosso meio. As nossas famílias têm podido desfrutar desse cuidado do Senhor através dessas ofertas de quilo do amor. Elas são imprescindíveis, elas são especiais. Nós, nesse último mês que passou, mês de abril, podemos abençoar inúmeras famílias e elas ficaram muito gratas e felizes com essa ministração do amor e do carinho do Senhor sobre a vida delas, desse modo, através de uma cesta de amor cheia, uma cesta abençoada, uma cesta preparada com muito amor para que essas vidas pudessem, de fato, receber esse carinho, essa expressão de amor do Senhor. Eu quero contar com a sua generosidade, também você que dizima em nosso meio, você que é fiel nos dízimos, que você possa continuar sendo fiel nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldades, em vários aspectos, que você continue a ser generoso e que você continue sendo fiel com aquilo que Deus tem lhe permitido chegar às suas mãos. Que você continue sendo generoso com seus 10%, independente do que ele significa financeiramente, os números em si, porque 10% é 10% em qualquer realidade. Se você recebe muito, 10%, vai ser em cima desse muito. Se você recebe nesse exato momento talvez algo menor do que você costumava receber, que você continue sendo generoso e fiel em função daquilo que você tem recebido. E tenha a certeza de que há uma promessa do Senhor aqui em relação à sua prosperidade. Você com certeza não faz isso para obter algo em troca, você faz isso de uma maneira despretensiosa, você faz isso de uma maneira generosa, com a finalidade de abençoar vidas, com certeza. Mas é importante que você saiba que os céus estão se movendo na sua direção em função da sua fidelidade, em função da sua generosidade, porque a palavra do Senhor nos afirma que a alma generosa prosperará. E quem dá a beber vai com certeza também ser descedentado, ou seja, vai matar a sua sede. Não tenha dúvida disso, não tenha a menor dúvida disso. E aqui o Senhor fala para nós darmos de forma livre, de forma espontânea, de forma liberal, darmos com liberalidade, não com reserva, não de maneira aprisionada, não de maneira mesquinha, não como alguém que está sendo forçado a algo ou que está travado e impedido, não, mas
nós possamos dar de maneira livre, porque nós fomos libertos em Cristo Jesus. Nós nos tornamos livres em Cristo para que nós possamos agir com liberdade em todas as áreas, inclusive nessa área financeira. Que você e eu, nós não sejamos em nenhum momento escravos do dinheiro, mas que nós possamos colocar o dinheiro que Deus tem nos permitido chegar às mãos à disposição e que ele possa ser servo de Deus para abençoar tantas e tantas vidas, porque o nosso Deus promete que vai ser acrescentado mais e mais e mais para essa alma liberal, para essa alma generosa, que não retém aquilo que é justo, mas que com certeza entrega e oferta. Porque a Bíblia fala que aquilo que nós retemos, com certeza será tornado em perda, algo que será prejuízo em nossa vida. Que você não fique com nada que gere prejuízo para você, mas que você possa entregar no nome de Jesus, que você possa ofertar, que você possa ser generoso com o propósito do Senhor, que é com certeza a extensão do seu reino aqui na terra. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus nesse exato momento. Está aí informado os dados da nossa conta bancária. Você pode fazer uma transferência bancária, você pode fazer um depósito bancário, se assim você preferir. E você então, com certeza, estará abençoando o reino de Deus, estará abençoando essa igreja local, a igreja, a Fonte Church em Indaiatuba, e tudo aquilo que Deus tem como projetos para essa igreja. Deus abençoe poderosamente a sua vida no nome de Jesus e que você possa prosperar, que você possa receber cada vez mais e mais, que seja acrescentado mais sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia também numa passagem. Essa passagem se encontra em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Passagem muito conhecida. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim, Jesus é quem fala. E ele fala com uma de suas igrejas. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uau, que coisa tremenda essa promessa, essa palavra de Jesus. Jesus aqui ele não está falando com os não crentes. Jesus aqui não está falando com aqueles que não confiam, não temem, que não se entregaram a Jesus, que não têm uma experiência com o Senhor, que não têm uma aliança com Deus, que não vivem uma vida pautada pelo Senhor. Mas ele está falando com aqueles que são discípulos, com aqueles que são igreja. E o convite do Senhor Jesus é justamente esse, para que nós possamos nos abrir, porque o seu desejo é entrar, fazer morada e cear conosco. Eu gosto dessa expressão aqui usada, de cear, com ele e ele comigo. Isso nos fala a respeito de Jesus que deseja cear conosco. E nessa noite nós temos esse privilégio, essa oportunidade de ter a Santa Ceia, de ter a ceia do Senhor. Nós temos esses dois elementos aqui, que é o pão e esse cálice de suco de uva, e eles não apenas são símbolos de uma realidade espiritual, mas eles são verdades de Deus a respeito daquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. O Senhor quer ter comunhão conosco, o Senhor quer ter intimidade conosco, o Senhor quer nos fazer participantes daquilo que Ele conquistou para nós. O Senhor quer nos fazer obter, vivenciar, se apropriar e ter como válido a herança que Ele nos dá por meio da sua obra redentora, por meio da sua obra de sacrifício na cruz. O que esse pão e o que esse cálice falam para nós? Falam a respeito de um sacrifício. Esse pão e esse cálice falam a respeito do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. Esse corpo que foi pendurado no madeiro e esse sangue que foi vertido naquela cruz em favor de todos aqueles que confiam, de todos aqueles que creem, de todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo. Então, se você é alguém que confia no Senhor Jesus, que leva a sério o sacrifício de Jesus, que entende que esse sacrifício foi por amor a você, que esse sacrifício te perdoa dos pecados, que esse sacrifício cura você, liberta você, quebra maldições, então você é convidado pelo Senhor Jesus a tomar dessa ceia, a comer dessa ceia. Esse é o desejo do coração de Jesus.
Jesus ele fala a respeito disso para aqueles que voluntariamente se abrem para essa experiência. O Senhor Jesus, ele quer que nós possamos desfrutar dele, mais do que comer algum prato que ele propõe, de tomar algum copo que ele propõe. O que ele propõe é que nós possamos comer e beber dele mesmo. E quem come e bebe dele mesmo, desfruta da provisão dos céus, desfruta daquilo que ele nos dá. Não é aquilo que a terra nos dá, aquilo que a nossa vida atual nos proporciona, nos dá. Não. É aquilo que ele nos dá. Nós estamos comendo e bebendo daquilo que ele nos deu por meio do seu sacrifício na cruz. E o que isso importa para nós? O que isso torna prático para nós? Isso torna prático que aqueles que fazem isso recebem como resposta disso bênção sobre a sua vida. Sua vida se torna uma vida bem-aventurada. Você recebe bênçãos de cura, de libertação, de provisão, de restauração, de milagre na sua vida. Isso está em função de você comer e beber de Jesus, comer e beber do seu sacrifício, da sua oferta, da sua entrega, da sua renúncia lá na cruz, por amor a você e por amor a mim. Torne válido o sacrifício de Jesus pela sua vida, levando em consideração que esse sacrifício foi por você, foi por amor a você. E quando você responde a esse amor se torna válido na sua vida. E esse amor faz com que você desfrute de uma realidade que você não pode viver em nenhum outro lugar, em nenhuma outra realidade, senão no amor de Deus. Deus é amor. E Ele provou o seu amor, enviando o seu Filho Jesus, por amor a você. Eu quero convidar você a você comer desse pão e tomar desse cálice nessa noite, na certeza do amor de Deus pela sua história, pela sua vida. E um Jesus que bate a porta do seu coração, porque Ele quer ter intimidade com você. E um Jesus que quer cear com você. E quer que você coma e beba dele, do seu sacrifício, da sua entrega, no nome de Jesus. Que você possa ter consciência da sua realidade espiritual em função do pecado. E saber que a graça de Deus se manifestou na sua direção. Que o favor de Deus se manifestou pela sua vida. A fim de que você fosse tirado das trevas para conhecer esse amor. A fim de que você pudesse ser mudado e transformado de uma criatura escrava do pecado em uma nova criatura, agora filha de um Deus que é Pai e que é provedor. Que você possa, nesse momento então, comer desse pão, ciente de que você torna válido esse sacrifício sobre a sua vida. Coma do pão, no nome de Jesus. Aleluia. Do mesmo modo, eu quero convidar você a tomar desse cálice, desse sangue que foi vertido por você, esse sangue precioso, puro, que foi derramado na cruz, pela sua vida, para que você pudesse sair da condenação do pecado, da morte e do inferno, para poder viver uma nova vida em Cristo Jesus. Toma do cálice, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar por esse momento? Quero convidar você a orar, colocar o seu coração diante do Senhor, reconhecendo que você é dependente dEle, que você precisa dEle e que sem Ele nada você pode fazer. Senhor Jesus, nós reconhecemos nesse momento de ceia que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso nós estamos no Senhor, conectados ao Senhor, ligados ao Senhor, e queremos permanecer no Senhor. Nós fazemos esse momento, Pai, como uma renovação da nossa aliança para contigo, cientes de que sem o Senhor nós não temos vida, sem o Senhor nós somos jogados numa condição de maldição, de desgraça,
numa condição de doenças, numa condição de uma vida medíocre, de uma vida pobre, mas no Senhor nós fomos empoderados, no Senhor nós fomos libertos, curados, salvos dessa condenação. Senhor, nós somos muito gratos por esse teu grande amor que se revelou pela nossa vida e que nos dá a possibilidade de termos perdão pelos nossos pecados, de termos a condição de sair das trevas e agora conhecer e ter a revelação das dimensões do teu grande amor sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós reconhecemos esse teu sacrifício. Nós tornamos válido ele sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um agora, Senhor. Abençoa a vida do meu amado irmão, da minha amada irmã, e nesse momento está orando comigo, fazendo essa oração de entrega, de dependência do Senhor. Nos ensine, Senhor, a cada dia mais e mais depender de Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. E essa palavra, ela se intitula Mais Verdade. Mais Verdade. Eu quero basear essa palavra na leitura de 2 Coríntios, capítulo de número 10, versos 3 até 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Nessa palavra, o apóstolo Paulo nos ensina algumas verdades poderosas em relação à verdade. E lá está escrito assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa preciosa palavra do Senhor. Eu quero, nesse momento ainda, eu quero ler uma outra passagem bíblica com você, para que nós possamos meditar um pouco a respeito de uma história bíblica, de uma situação que aconteceu com um homem que mentiu. E nós vamos ver a respeito dessa realidade na vida dele, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo 32, versos 21 até o verso de número 24. A palavra do Senhor diz assim: depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Até aqui, queridos. Essa história, ela me parece até mesmo no final um tanto cômica, por mais triste e trágica que seja, porque a maneira como Arão responde para Moisés, diante desse momento de confronto, diante desse momento em que Moisés vai até ele para confrontá-lo a respeito do que ele fez, para ver se ele tinha a compreensão exata da dimensão do erro que ele fez para ele, para todo aquele povo. As respostas dele foram evasivas, as respostas deles foi para desviar da sua real culpa, da sua real responsabilidade.
E a maneira como ele termina essa história, ela me parece no mínimo engraçada, porque ele basicamente diz, olha assim, eu peguei o ouro, eu joguei no fogo e quando eu olhei, eis que surgiu esse bezerro de ouro. De forma espontânea, de forma assim, natural, eis que de repente surge um bezerro de ouro. Pois é interessante nós percebermos algumas coisas aqui nessa palavra, e a partir dessa palavra para embasar a realidade daquilo que nós queremos ministrar nessa noite, que é a respeito da verdade. O tema dessa ministração é mais verdade. É interessante como que as pessoas brincam com a mentira. E outras não apenas brincam, mas literalmente elas vivem a mentira que um dia elas creram, elas acreditaram e por vezes até mesmo confessaram aquela mentira e aquilo se transformou num padrão de comportamento, um padrão de conduta, se transformou num estilo de vida, de modo que a pessoa passa a viver a própria mentira. Nessa passagem aqui, quando Arão ele é confrontado sobre a gravidade do ato que ele cometeu, de ter feito um bezerro de ouro, qual que foi a explicação, a argumentação de Arão aqui? Foi de transferir a culpa. Você percebe, enquanto nós líamos aqui, de que ele transfere a culpa para o povo. Por quê? Porque ele havia feito um bezerro de ouro. Diante daquele momento de pressão do povo, ele faz, por meio de brincos, argolas, colares de ouro do povo de Israel, ele pede tudo aquilo e ele vai agora transformar aquilo por meio do fogo, ele vai transformar aquilo num bezerro de ouro. Mas quando ele é questionado, quando ele é confrontado por Moisés, a sua reação natural é qual? Transferir a culpa, dizendo que aquele povo que era inclinado para o mal, e Moisés já deveria saber disso, que aquele povo era inclinado para o erro, era inclinado para o mal. Por isso não era de se espantar, não era de repente ficar surpreso com o tamanho erro, porque afinal de contas aquele povo estava acostumado a fazer aquilo. Ele justifica então o seu comportamento, ele nem entende como um erro por si só, ele não dá claramente a ideia de que ele errou, você não percebe ali uma postura de quebrantamento, você não percebe ali uma postura de reconhecimento de erro, de culpa, mas você percebe uma atitude de transferência de culpa e de justificativa dos seus erros, não levando em consideração que aquilo fosse um erro. E como ele justifica a sua atitude por conta da pressão dos outros. Perceba que a pressão externa justifica no coração e na mente de Arão de que ele fez o que precisava ter sido feito. Então não precisava ali estar sendo de algum modo repreendido, afinal de contas foi algo natural que aconteceu por conta da pressão do povo. Ele ainda termina alegando o absurdo, por mais óbvio que seja, de que aquele bezerro saiu do fogo. E ele saiu do fogo quase que de uma maneira espontânea, sendo que na verdade no versículo 4 dessa mesma passagem que nós não lemos, eu só li uma parte pontual aqui para nós ganharmos um pouco de tempo. No versículo 4 deixa claro que Arão ele trabalhou esse ouro com um buril, ele trabalhou esse ouro no fogo de modo a fazer um bezerro fundido de ouro. Ou seja, ele teve um esforço, um trabalho, uma dedicação para fazer com que aquele ouro no fogo pudesse chegar ao ponto de ser trabalhado de tal modo que ele pudesse esculpir um bezerro, no tamanho de um bezerro, completamente feito de ouro, por tudo aquilo que os israelitas entregaram para ele. Então, essa atitude de Arão, ela nos mostra como que a mentira, ela se estrutura na mente humana. Ela nos mostra como que é a mente do mentiroso. Ela nos mostra quais são os caminhos que conduzem uma pessoa a ter um momento de mentira, ou então viver uma vida apoiada e sustentada na mentira. Nós sabemos, queridos, que Jesus, ele se auto-intitula como sendo verdade. Jesus, ele diz que ele é a verdade. Em João capítulo 14, no verso 6, Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Perceba que Jesus ele se autodenomina, se auto-intitula como sendo a própria verdade. O propósito dele é que nós vivamos a verdade, de modo que aqueles que estão em Cristo, daqueles que estão nele, daqueles que permanecem nele, vivem de acordo com a verdade. Agora, é importante nós entendermos que quando nós falamos sobre a verdade em nossa vida, nós sabemos que essa verdade que temos em nossa vida, ela nasce numa realidade que está em nossa mente. Então nós precisamos entender como que essas verdades são estruturadas em nosso ser, em nosso interior. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. E esse mundo caído, ele vive em meio à mentira. Ele está cauterizado pela mentira. A característica que predomina em todas as áreas da nossa vivência, por causa do pecado, por causa da queda, é justamente a mentira. A mentira é uma realidade da queda, é uma realidade desse mundo caído, é uma realidade daqueles que caíram por meio do pecado de Adão e Eva e estão contaminados com esse mal chamado mentira. Por isso, muitas vezes, os pensamentos que temos, eles já estão cauterizados em nossa mente, de modo que a pessoa que fala acredita em algo que ela tem como verdade, mas que no fundo é uma mentira. Que no fundo, quando visto, avaliado, quando é colocado à luz da verdadeira verdade, aquilo se prova como uma verdadeira mentira. Mas para isso nós precisamos entender como isso se sustenta. Então nós precisamos conhecer a verdade, que é Jesus, mas nós também precisamos entender como que as verdades se estruturam em nossa mente, como que se estrutura aquilo que nós acreditamos que é uma verdade. Então eu acredito que tem 3 caminhos que estruturam uma verdade em nossa mente e direcionam e determinam o nosso comportamento e as nossas escolhas e nosso estilo de vida. Dentre essas 3, a primeira verdade que eu gostaria de chamar assim, por mais que essas primeiras 2 verdades que eu vou falar são verdades entre aspas, são verdades com V minúsculo, eu quero chamar essa primeira verdade de as verdades enraizadas. Verdades enraizadas. O que são essas verdades enraizadas? Elas são aquelas que são adquiridas, na maioria das vezes, dentro do nosso contexto mais íntimo. Nosso contexto familiar, do contexto da nossa casa, dentro da nossa família. Por meio, muitas vezes, dos nossos pais ou das pessoas que nos são muito valiosas, importantes, e que estão em posição de autoridade sobre a nossa vida e que ajudam a estruturar essas verdades enraizadas. E elas podem virar fortalezas em nossa mente. E quando elas contêm mentira, essas verdades enraizadas, elas formam aquilo que a Bíblia vai chamar de fortalezas mentais, e que são fortalezas onde a mentira domina. São verdades com V minúsculo, como eu disse. São verdades que nos colocaram e nós simplesmente abraçamos sem questionamento, sem um crivo, sem uma consulta, sem uma aferição. Elas foram simplesmente tomadas como verdades sem passar por uma acuração. Elas não passaram por nenhum teste de verdade, mas elas foram tomadas como verdades. São verdades que podem abraçar alguma mentira e com o passar do tempo, elas se tornam fortalezas de mentira em nossa mente, que resistem contra a verdade. O que elas carregam dentro dela? Elas carregam engano, elas carregam sofisma, elas carregam ilusão, mas elas são fortes e teimam em resistir porque elas estão enraizadas e são basilares para nós, ou seja, elas estão em nossa base, por isso são tão difíceis de serem arrancadas de nossa vida. Elas costumam perdurar, pois elas nos trazem um tipo de segurança, um tipo de conforto, ou seja, elas nos trazem no primeiro momento uma impressão de que nós não temos prejuízo algum com aquela verdade enraizada, de que não existe perda nenhuma com ela. Então, já que não tem nenhuma perda, elas não são questionadas.
elas não são colocadas diante do crivo da verdadeira verdade. Elas são tidas como verdades absolutas para nós. Essas verdades enraizadas, elas são tidas para nós como verdades absolutas. Quando os judeus, eles ouviram a sentença de Jesus, quando Jesus diz assim em João capítulo 8, 32, ele fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, imediatamente, os judeus, eles replicaram de Jesus. E eles disseram: nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso eles falam em João capítulo 8, 33, versículo seguinte ao 32. Então, obviamente, os judeus ali, eles não estavam se referindo à história política e social do povo de Israel, porque, com certeza, a própria Bíblia Sagrada nos deixa claro que Israel já foi escravo. A nação israelita já foi escrava do Egito, e depois dessa escravidão do Egito, em outras ocasiões, Israel também já foi subjugado por diferentes nações, ou seja, existe na história de Israel, sim, vários momentos em que eles foram escravos, em que eles foram subjugados por alguém. Então, obviamente, os judeus que falaram isso para Jesus, eles não estavam se referindo a uma realidade política e social, mas eles estavam se referindo a uma compreensão religiosa. Então, o que eles fizeram? Eles se vangloriavam ali, porque eles eram descendentes de Abraão, e para eles isso bastava. Eles acreditavam que por serem da linhagem de Abraão, automaticamente eles se tornavam livres. E eles eram participantes automaticamente, participantes permanentes do pacto que Deus havia feito com o patriarca Abraão, lá em Gênesis, capítulo 17, verso 7. Então, esse motivo fez com que eles ficassem ofendidos diante daquilo que Jesus falou. E eles ficaram indignados diante das palavras de Jesus, porque eles disseram que eles eram livres. E agora Jesus está falando para eles de libertação por meio do conhecimento da verdade, e Jesus dizendo isso estava chamando eles de servos e escravos de uma mentira. Então eles ficaram irritados, eles ficaram completamente irritados, porque eles entendiam que Jesus estava dizendo que eles não eram pessoas livres e que eles eram pessoas escravas. Agora perceba que eles estavam diante da revelação especial de Deus. E eles estavam diante do Senhor Jesus, mas eles não conheciam a verdade. Por quê? Por causa das verdades que estavam enraizadas na mente deles. E que desde a mais tenra idade, por meio dos seus antepassados, por meio dos seus pais, foi incutido isso na mente deles de modo a nunca ser questionado. E mesmo agora diante da verdade que é Jesus, a verdade com V maior, com V maiúsculo, eles ainda assim se mantinham presos, escravos àquele engano. Segunda verdade, que eu vejo dentre três verdades aqui que nós podemos entender que estruturam a nossa mente e o nosso interior, e que são tidas como verdades para nós. A segunda verdade é aquilo que eu vou chamar aqui de verdades experimentadas, ou seja, frutos das experiências que tivemos. As verdades experimentadas, ou seja, elas são verdades que foram estabelecidas por terem sido vivenciadas, por nós termos vivenciado alguma experiência. E elas, muitas vezes, elas escondem, na verdade, traumas dentro delas que justificam as nossas incredulidades. Perceba isso. Então, são mentiras que são adquiridas por causa de alguma situação em nossa vida. E alguma situação que gerou um impacto muito grande em nosso coração, em nossa mente. E normalmente, essas mentiras que são tidas como verdades experimentadas, normalmente elas se estruturam por meio de traumas. Elas são fortes, elas são legitimadas justamente por conta da circunstância que foi vivida. Então elas são legitimadas, elas são entendidas como legítimas, verdadeiras, porque elas são reais. Elas foram reais, frutos da realidade da vida da pessoa. Então elas se tornam dignas de aceitação. E elas lutam contra a verdade em nome de uma experiência do passado. Então, por mais verdade que se demonstre diante do Senhor,
o passado ainda fala mais alto. E essa verdade experimentada, ela é um produto de uma ferida, ela é um produto de uma dor, é um produto de um sofrimento, e ela pode ser um produto da pressão de uma situação vivida, da traição que nós vivenciamos, da mágoa que nós sentimos, do ressentimento que nós vivenciamos, ou seja, de uma vivência. E isso então faz com que a gente estruture uma dita verdade experimentada, e ela justifica em nós e nos isenta de culpa, porque parece que ela é lógica, parece que ela é racional, parece que ela é justa, quando na verdade ela é uma mentira. Ela nos leva a transferir a culpa, ela nos leva a justificar os nossos erros, mas nunca ela chega ao nível de questionar a nossa própria escolha ou a nossa própria conduta. A terceira e última dentre essas três verdades, e essa sim, a verdade verdadeira, a verdade com V maiúsculo, é a verdade que eu vou chamar de verdades genuínas. Verdades genuínas. São aquelas verdades que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. No lugar onde encontramos vida e onde encontramos esperança. São verdades que são alicerçadas na palavra de Deus, que é âncora para toda a verdade, e ela é bússola para que nos aponta o caminho que nós devemos seguir. A Bíblia é sagrada, a Escritura é sagrada, ela é a verdade de Deus para a nossa vida. E o nosso coração ele precisa estar sempre aberto para receber os ensinamentos do Senhor por meio da palavra de Deus. Esse conhecimento da verdade que nos liberta de toda a mentira das trevas, por meio daquele que nos amou e que se deu por nós, que é Jesus, precisa acontecer por meio dessa exposição à palavra de Deus, que é a verdade verdadeira, que é a verdade genuína. E deve existir dentro de nós uma fome, um desejo ardente para que nós possamos viver da palavra de Deus e tê-la como luz para o nosso caminho. Bom, então como que nós devemos lidar com isso que nós acabamos de ouvir aqui, que nós acabamos de ser ministrados aqui, para que a gente possa então viver a verdade com letra maiúscula, a verdade genuína, a verdade verdadeira. O que nós precisamos fazer? Vamos à resposta. Precisamos saber qual é a nossa base de verdade. E nós precisamos pegar essa base de verdade, sejam as verdades enraizadas, sejam as verdades experimentadas, e colocar diante da verdade genuína do Espírito Santo de Deus, da luz do Evangelho, da luz da revelação da palavra do Senhor. A minha mente, ela forma uma impressão de verdade por meio da minha história. A sua mente, ela forma uma impressão de verdade por meio das suas experiências, por meio da sua vivência. E o impacto que nós tivemos em cada uma das nossas experiências, ou dos ensinamentos que nós recebemos e que ficaram enraizados em nós, elas precisam ser colocadas diante da verdade do Espírito Santo, para que elas possam ser checadas ali, passar por um check-up ali. Elas precisam ser colocadas diante da luz do Senhor, para se provar se são verdadeiras ou se são ilegítimas, se são mentirosas, se são fakes, são falsas. Então, algo muito importante que nós precisamos entender sobre a mentira é entender de onde que ela se origina e quem que é o criador da mentira. Por isso, lá em João capítulo 8, verso 44, vai nos dizer que Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Então, o que Satanás faz? O diabo ele quer cegar os homens para que eles não experimentem as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, e ele aprisiona as pessoas nesse mundo de mentiras, nesse mundo de engano, a fim de que elas não se tornem participantes das verdades que libertam do Senhor. Então, além das nossas verdades basilares, das verdades que são base em nossa vida, as verdades enraizadas, as verdades experimentadas, além disso tudo, nós precisamos levar em consideração que existe uma influência espiritual
daquele que é dito na Bíblia como sendo o pai da mentira, daquele que quer corromper a verdade, daquele que quer tirar os princípios verdadeiros de nós e quer nos levar a uma confusão, que quer nos confundir e quer nos contaminar com a sua mentira. Satanás, o diabo, ele se utiliza de manipulação para isso. E ele costuma fazer isso através de pessoas e também através de situações. Pessoas que nos parecem confiáveis e situações que nos parecem muito justas. Por isso é muito importante que nós possamos levar todo pensamento cativo em submissão ao Senhor Jesus. Se nós não fizermos isso, facilmente nós seremos ludibriados, nós seremos enganados, nós seremos de algum modo conduzidos ao erro e à mentira e ao engano, porque Satanás, ele é um manipulador e usará pessoas que não são confiáveis e situações que nos parecem justas. A manipulação é uma estratégia, um estratagema do inferno que Satanás se utiliza todo o tempo em nossa vida. A manipulação, ela é uma feitiçaria e ela nos leva a fazer o mal achando que nós estamos fazendo o bem. Quem está enfeitiçado não consegue perceber a realidade daquilo que está sobre a sua vida. A mentira aqui, a manipulação do diabo, enfeitiça as pessoas de modo que elas presumem estar fazendo certo, estar levando a sua vida de maneira correta, quando na verdade estão sendo manipuladas pelas mentiras de Satanás. Normalmente, essas mentiras, elas vão ser estruturadas na mente de uma pessoa por meio de um processo que começa por meio da bajulação. Muito importante essa informação, ou seja, começa por algo que não é verdadeiro, não é autêntico, não é genuíno. E através dessa bajulação, vai se ganhando espaço e vai se minando a pessoa até se estruturar mentiras, de modo que aquela pessoa se torne cativa, escrava e serva do enganador. Pois bem, perceba que a mentira na Bíblia, ela é uma questão de filiação. A mentira na Bíblia, ela é uma questão de identificação. E a mentira na Bíblia, ela é uma questão de cauterização. Mentira na Bíblia, então, é filiação, identificação e cauterização. Pois bem, nós precisamos do discernimento do Senhor. E esse discernimento vem pelo conhecimento da verdade bíblica, da verdade das Escrituras Sagradas, da luz do Evangelho, que ilumina nosso entendimento e traz clareza daquilo que é seguro e verdadeiro. Então, o discernimento está em saber quem nós somos. No primeiro momento é isso. Porque a nossa filiação vai mostrar a nossa real identificação e vai provar o quão cauterizadas essas verdades de fato estão. Então, estar pleno, satisfeito, completo, ciente de quem nós somos, vai nos impedir de viver qualquer situação de manipulação. Estar satisfeito, completo, pleno em si, daquilo que você de fato é, vai te impedir e vai impedir que as pessoas possam de algum modo te manipular. Então, dar crédito ao discernimento vai nos livrar de toda a manipulação da mentira. Ou seja, nós precisamos saber quem é o nosso pai. Eu preciso saber quem é o meu pai. Saber que o meu pai, ele é o pai da verdade. E por isso eu não me identifico com a mentira em nenhum momento, em nenhuma ocasião. Por mais que nós sejamos tentados o tempo todo para que nós possamos ceder, e principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento social em função da pandemia, é um tempo de muita pressão sobre a nossa vida. Então, diante disso, esse tempo tem sido tempo também de muitas tentações, a fim de que nós possamos ceder. Mas nós precisamos nos identificar com aquilo que é verdadeiro. E a nossa mente, que muitas vezes é cauterizada, ela precisa então de um tratamento que quebre as fortalezas da mentira em nossa mente. E isso é feito através do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus
mediante a palavra de Deus, que é a verdade. E então, através da confissão e da renúncia, eu me coloco então sujeito debaixo da mão do Senhor. E eu vejo as fortalezas sendo quebradas na minha mente. E eu percebo que os meus olhos se abrem até o momento, até o instante que eu concluo. E eu digo o seguinte: uau, como é que eu pude ser assim? Como é que eu pude viver a vida até esse momento assim? Então a minha mente, que antes era cauterizada, ela passa por um processo de cura e restauração. E ela é renovada a fim de que eu possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, eu quero trazer para você, para nós concluirmos essa mensagem, quero trazer 4 princípios pautados na palavra de Filipenses, capítulo 4, dos versos 6 até 8. 4 princípios para que nós possamos viver essas verdades recebidas do Espírito Santo de Deus por meio da palavra do Senhor. Então, vamos ler Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos ler dos versos de número 6 até o verso de número 8. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 8, diz assim, essa palavra muito especial, uma palavra especial de Deus para o nosso tempo, para o nosso momento, que nós temos vivido nesses dias de pandemia e de isolamento social. Filipenses 4, 6 até 8 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum valor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Uau! Então, rapidamente, eu quero trazer para você 4 princípios aqui para que nós possamos viver em função da verdade genuína do Espírito Santo. Primeiro princípio: viva em excelência. Viva em excelência. Queridos, uma vida disciplinada, uma vida de proatividade, uma vida de submissão, uma vida de aprendizado constante e uma vida de planejamento, elas tiram as forças da ansiedade. Elas arrancam as forças, essa vida, ela arranca a força da ansiedade. Além de nós orarmos ocasionalmente, nós devemos também viver uma vida disciplinada diante de Deus em todas as áreas da nossa existência. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas mentem, sabe por quê? Porque elas estão ansiosas. Muitas pessoas mentem por conta da ansiedade. Às vezes, você não se prepara como deveria. E daí o que acontece? Chega um momento em que você precisa fazer algo que as pessoas estavam esperando de você. E então o que acontece? Nós acabamos nos enrolando. E nós acabamos dizendo uma mentira, até mesmo pensando que aquilo justifica e é uma verdade. Mas perceba que quando nós vivemos na excelência, naquilo que você faz, isso não acontece. Você não abre espaço para ansiedade, para preocupação. Por quê? Porque a sua mente não fica ansiosa em função daquilo que você deveria ter feito e não fez. Por quê? Porque você agora está disciplinado na sua vida diária, com seus compromissos, com o seu coração, com a sua família, com seus estudos, com o seu trabalho, com o seu ministério. E então você tira a ansiedade e impede que ela te leve à mentira. Essa ansiedade, na maioria das vezes, é fruto de uma preocupação por algo que não está ajustado em nossa vida. E às vezes não está ajustado por conta da ociosidade, em função de que nós
não gastamos e não utilizamos nosso tempo do modo como nós deveríamos, e nós também podemos viver essa ansiedade por conta da procrastinação, e é esse ato de deixar para amanhã aquilo que deve ser feito hoje. Se tem algo que bagunça a nossa mente e estrutura mentiras em nossa mente, é justamente uma vida em desordem, em bagunça. Porque tudo que está em desordem em nossa vida, na medida que nós quisermos fazer aquilo que é verdadeiro, a mentira, ela vai chamar mais a nossa atenção do que a verdade. É como alguém que quer fazer algo que precisa fazer, como o seu trabalho, mas está num ambiente onde está tudo desorganizado. A sua mente, ela se foca naquilo que está desorganizado. E aí, aquele momento que era para ser produtivo, deixa de ser produtivo. Por quê? Porque existe desordem, existe bagunça, existe indisciplina na nossa vida. Isso vai justificando a nossa ineficácia e vai justificando uma vida muitas vezes pautada em muitas mentiras. E para dar conta e justificativa dessa nossa ineficácia, o caminho seria nós sermos confrontados e termos um arrependimento genuíno. Mas muitas pessoas, quando elas percebem isso, quando elas são confrontadas com o caminho que elas fazem, elas transferem culpa, elas justificam e elas não chegam à verdade genuína. Por isso é importante que nós tenhamos isso como um elemento vital em nossa vida, viver uma vida em excelência. E viver uma vida em excelência é viver uma vida disciplinada, é viver uma vida submissa, em planejamento diante do Senhor. E é importante nós entendermos que uma vida de excelência, ela dá atenção aos detalhes, porque a excelência está nos detalhes. E são esses detalhes da vida que bagunçam a nossa história e que nos tornam, às vezes, uma vida pautada em cima de mentiras. Quebre isso na sua vida, em nome de Jesus, e viva uma vida livre dessa ansiedade. E cada vez que essa ansiedade, de algum modo, chegar ao seu coração, faça aquilo que a Bíblia diga, apresente tudo isso diante do Senhor. Mas muitas dessas ansiedades nem se estruturarão na medida que você tiver uma vida pautada pela excelência. Por isso, primeiro princípio, viva em excelência. Segundo princípio que eu entendo dessa palavra de Filipenses capítulo 4, que eu considero extremamente importante e deve ser base da sua vida, da minha vida, é intimidade sobrenatural com quem é a verdade. Nós precisamos ter intimidade, e uma intimidade sobrenatural com aquele que é a verdade. Nós precisamos, para que a verdade genuína ocupe o nosso coração e determine a nossa vida, e se torne um estilo de vida e uma prática constante em nossa existência, nós precisamos ter intimidade, e não uma mera intimidade, mas uma intimidade sobrenatural com a verdade que é o Senhor Jesus. Você sabe que na Casa da Moeda, os especialistas, eles passam o tempo todo na Casa da Moeda, é o lugar onde fazem as moedas e também fazem as cédulas, é claro. E esse lugar tem os especialistas, e esses especialistas, eles passam o tempo todo trabalhando numa coisa, verificando as notas verdadeiras, verificando as notas verdadeiras, verificando as notas verdadeiras. Eles ficam ali sendo expostos à verdade, expostos à verdade, expostos à verdade, todo tempo, em todo tempo, em toda ocasião. Por quê? Porque quando chega a falsa, na hora que chega a falsa, um sinal, e não é um sinal amarelo apenas, mas é um sinal vermelho, ele se manifesta dentro deles. Por quê? Porque eles têm conhecimento da verdade, de modo que quando chega a mentira, eles sabem, tem mentira aqui, tem mentira nesse lugar. E eles conseguem então identificar com muita agilidade pelo nível de conhecimento da verdade que eles têm. Por quê? Porque eles se relacionam intimamente com essa verdade. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos nos relacionar intimamente com a verdade. Por quê? Porque, preste atenção nisso, só existe paz na verdade. Essa paz que excede todo entendimento só existe na verdade. Nós não encontramos paz na mentira. A mentira não traz paz. Quando eu me relaciono profundamente com Jesus, que é o príncipe da paz, ele me avisa no meu coração, ele faz com que surja esse alerta vermelho dentro do meu coração,
trazendo uma inquietação sobre aquilo que não é verdadeiro. E nós então saberemos neutralizar, e nós saberemos impedir que a mentira, ela cumpra a sua atividade em nossa mente e nosso coração. Então, não minta. E não minta para fazer aquilo que lhe parece certo. Não faça coisa certa mentindo. Porque a mentira, por menor que ela seja, ela sempre traz sujeira naquilo que é limpo. Ela sempre traz contaminação naquilo que é puro. Não barganhe, nem converse com a mentira. Tenha na sua mente o que Deus é e aquilo que Ele testifica no seu coração. Fuja de quem vive uma vida na mentira. Fuja dos mentirosos. Não viva se relacionando e pautado em cima daquilo que os mentirosos dizem, do que os enganadores e manipuladores e bajuladores dizem. Viva uma vida na intimidade com a verdade. Quanto mais nós nos rendermos a Jesus, mais a verdade será uma realidade na sua e na minha vida. Uma pessoa só é verdadeiramente livre quando Cristo domina a sua vida por completo. Terceiro princípio para que nós possamos viver essas verdades genuínas. Terceiro princípio: tenha autenticidade corajosa. Tenha autenticidade corajosa. Se apegue a Jesus para denunciar a mentira, pondo em confissão, para que você possa receber sempre cura. A cura vem por meio da confissão da mentira. Existe um princípio que é uma arma poderosa, e eu quero estabelecer esse princípio sobre a sua vida no nome de Jesus, que é: sustente a verdade e ela te sustentará. Sustente a verdade e a verdade te sustentará. Porque nada pode contra a verdade, mas vai ser necessário você ser corajoso. Seja corajoso, porque o preço da verdade dita é muito menor a ser pago do que o preço da mentira. Porém, o lucro da verdade sempre é maior do que o da mentira. E isso se torna um ato de coragem. Por isso, não barganhe de maneira mentirosa com ninguém, porque se você fizer isso, você vai estar sinalizando para os outros que eles também podem mentir para você. Seja corajoso para ser você, para ser autêntico. Deixa eu dizer algo para você: você em Cristo é a sua melhor versão de si mesmo. Você em Cristo é sempre e sempre será a sua melhor versão de si mesmo. A sua identidade em Cristo está na verdade. Amém? Quarto e último princípio, para que nós possamos encerrar essa ministração e que nós possamos entender esse quarto princípio, para que nós vivamos estruturados nas verdades genuínas e não em verdades enraizadas ou em verdades experimentadas, mas na verdade genuína do Espírito Santo de Deus. Quarto princípio: tenha uma pureza posicionada. Tenha uma pureza posicionada. Tudo o que for verdadeiro, perceba, tudo o que for verdadeiro. Eu não quero aqui me deter em todas as facetas desse versículo, mas ali em Filipenses 4, deixar claro que o primeiro filtro na vida de um homem e de uma mulher de Deus, em função daquilo que ele pensa, o primeiro filtro é o filtro da verdade. Tudo o que é verdadeiro é o filtro para todos os pensamentos que você vai ter. Então, cheque não só o que você vai falar, mas também até mesmo aquilo que você está sentindo. Cheque tudo isso, cheque o seu coração. Permita que o seu coração seja analisado, perscrutado, que ele seja visto, sondado, para que se mantenha no seu coração apenas a pureza. Não aceite engano no seu coração. Não aceite mentiras enraizadas, experimentadas, ou até mesmo do diabo. Não aceite. Sua verdade enraizada e sua verdade experimentada podem te paralisar.
Você precisa quebrar algo na sua mente que pode estar te segurando, que pode estar te impedindo de viver a verdade. Talvez na sua infância você aprendeu que verdade dói. E talvez sempre que você tentou ser verdadeiro em algum momento, você só conseguiu focar na dor, que foi ser verdadeiro, na vergonha, na situação inconveniente, no quão desagradável, no quão desajustado você ficou. Então você apenas viu esse lado da moeda. Eu quero dizer que existe um outro lado da moeda, e esse lado é poderoso. O outro lado da moeda tem honra. A verdade te leva à honra. A verdade te faz viver a vida de cabeça erguida. Ela te faz sorrir de maneira autêntica. A verdade faz você viver uma vida em que você não precisa esconder nada. As verdades enraizadas, as verdades experimentadas, elas sempre precisam ser questionadas diante da exposição da verdade genuína, porque elas nos impedem de ver o outro lado daquilo que é a verdade genuína. O diabo, na verdade, só tem duas armas para nos manter escravos da mentira, e é justamente o medo e a própria mentira em si. Então, ele sempre mente. Isso é importante você entender. O diabo, ele mente a respeito do seu passado, ele mente a respeito do seu presente, e ele mente a respeito do seu futuro. Por isso você precisa vigiar. Toda mentira começa em sua mente. Se você conseguir se posicionar e filtrar o seu pensamento, então será puro, mesmo que você viva em meio a tantas mentiras à sua volta. E assim como uma garça que consegue viver em lugares tão poluídos sem se contaminar e continuar branca, assim você continuará puro, mesmo vivendo rodeado por tanta mentira e tanta incredulidade. Que o Senhor te abençoe por meio dessa palavra, no nome de Jesus, e que você viva mais verdade, mais verdade, mais verdade do Senhor, em nome de Jesus. Que você não seja encontrado como Arão, que diante do confronto da verdade genuína, se solidificou e se consolidou em verdades enraizadas e em verdades experimentadas para justificar o seu engano. Mas que você permita que essa verdade exposta do Senhor para a sua vida quebre essas verdades enraizadas que são verdadeiras mentiras e essas verdades experimentadas que são verdadeiras mentiras. E que todo engodo, que todo engano, e que todo sofisma, e que toda ilusão possa ser quebrada pelo conhecimento da verdade que liberta. No nome de Jesus. Deixa eu orar por você, para que nós possamos encerrar essa programação e esse nosso culto online. Pai, no nome de Jesus, eu clamo que a verdade do Senhor agora seja ministrada a cada coração e a cada mente, e que no nome de Jesus essa verdade possa produzir uma quebra de todo sofisma, de todo engano, de todo engodo, de toda ilusão, de toda mentira, em nome de Jesus. Que essa fortaleza da mente seja agora quebrada e destruída pelo conhecimento da verdade que liberta, da verdade genuína do Evangelho, por meio da atuação do Espírito Santo de Deus. Pai, no nome de Jesus, conduza aquele que é a essência da verdade, aquele que é puramente verdade, a Ti, Jesus. Conduza cada vida nesse exato momento ao Senhor, e que nós possamos viver uma vida de intimidade com essa verdade, de tal modo que a nossa vida seja uma verdade genuína, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, querido. Foi um prazer e uma honra estar com você nessa noite, diante dessa programação. Que você possa ser poderosamente abençoado, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E anote aí, terça-feira, agora, nessa próxima terça-feira, às 20 horas, você tem um encontro marcado com essa ministração da Palavra de Deus, no nosso TADEL, nosso treinamento avançado de líderes. Seja participante de tudo aquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, um forte abraço, em nome de Jesus. Tchau.